ah, meu sonho é ser mãe. Não, nunca tive esse sonho, mas depois que eles nasceram, nossa, é tudo, assim. São minha vida. A gente não pensava em ter filhos no começo, pela nossa rotina muito assim, né? Eu trabalhava fora, André também trabalhava fora, ficava o dia inteiro, então a gente não pensava muito em ter filhos. E aí foi quando veio uma mudança da minha carreira profissional, eu saí de um lugar onde eu trabalhava, e aí eu não sabia muito bem o que eu ia fazer, se eu ia voltar a trabalhar fora, se eu ficava em casa. Foi quando calhou de eu realmente começar a trabalhar como autônoma, né? Porque eu sou arquiteta, então eu trabalhava como autônoma em casa. E a gente tinha uma sobrinha pequena, mais ou menos, acho que na época eu devia ter uns 5 ou 6 anos, e aí ela vinha passar as férias com a gente, aí começou a acender aquela coisa, ai, que legal, né, criança em casa. E foi uma fase que ela tava bem carinhosa, assim, então ela vinha, tia, a gente te ama, não sei o quê, aí começou a acender aquela coisa, ah, quero ser mãe, né? Agora eu acho que é o momento mesmo. Quando a gente começou a pensar a ter filhos, a gente não tinha plano de saúde naquela época. E aí, quando a gente começou a pensar nesse planejar, descobri que eu, na verdade, já estava grávida. Eu só pensava assim, ah, tô grávida, legal, então vamos correr atrás das coisas agora. E descobrir como é que a gente faz para ter um parto normal, porque eu quero um parto normal. Mas eu achava que, assim, um parto normal era... Tipo, eu vou engravidar, vou passar os 9 meses, vou pro hospital e vou parir, vai ser tudo lindo. Quando eu comecei a procurar sobre o parto normal, eu percebi que eu realmente não sabia nada, assim, né? E aí eu comecei a perceber, vamos chamar assim, de indústria cesarista que existia por trás e que eu realmente precisava quase que fazer um curso de medicina para poder, né, ter o parto normal. Eu não tinha um plano de saúde, então tinham duas questões. E para mim ter um parto normal, minha maior preocupação era que eu sabia que eu tinha que ir para o hospital e não sabia como que ia ser lá dentro, né? E aí, acompanhando a gestação, também percebi que eu precisava fazer algumas outras coisas, precisava me exercitar, eu já fazia academia na época, né? Então, meu maior medo era isso mesmo, ter que passar por uma cirurgia, todo aquele pavor de agulha, de ser cortado, um monte de coisa que eu já tinha medo antes. Então, quando eu pensava nisso, meu medo assim, triplicava. Então, não, eu preciso estar informada, estar munida de informação para conseguir ter o parto normal e não ter que ir para cirurgia de forma nenhuma. Quando eu conheci a Paola, eu acho que o que me chamou mais atenção foi a empatia que ela teve pela situação que estava passando, porque eu contei um pouco da situação que a gente estava, da questão de estar sem um plano, da parte financeira, porque a gente já tinha procurado saber, né, qual seria o gasto de um hospital, então a gente tinha essa questão tipo, puta, né? E aí ela também me indicou a casa de parto, então foi uma coisa assim que meio que fluiu, assim, era como se eu tivesse que conhecer a Paola naquele momento. E o tempo que eu passava lá com a Paola, eu conversava, eu conseguia desabafar, porque a gestação do Samuel foi muito conturbada, assim, muito mesmo, essa história de passar por muitos médicos. Foi assim, muito importante para mim, muito mesmo. Se tivesse feito esse preparo emocional através da yoga, que aí me centrava, e antes de começar e depois que terminava, eu sempre tinha um bate-papo com a Paola, assim, que me aliviava, então eu saía de lá assim, ufa, calma, agora respire e vamos continuar, né? Então foi fundamental, assim, para mim. Acho que mais que todo o preparo que eu fiz da parte física, do corpo, do períneo, de tudo, acho que foi essa, assim, que foi o emocional. Os dois partos foram completamente diferentes. No dia do parto do Samuel foi muito engraçado, assim, eu comecei a ter as contrações. Comecei a marcar o tempo, porque eu tava vindo, parava, falei, vamos começar a marcar, né? Tem uma amiga que trabalhava aqui perto, e aí ela falou assim, vamos almoçar junto hoje? Eu falei, vamos. Falei, então já que eu vou almoçar com ela, perto da minha casa, eu vou a pé, com um puta barrigão, tendo contração e ia. Aí parava, dava contração, parava, marcava o tempo, continuava. Fui almoçar, voltei, acho que nesse dia devo ter andado quase uns 3 quilômetros e de volta. Aí voltei em casa com aquelas contrações, que eu voltava. Aí o André chegou, a gente ia buscar o carrinho do Samuel. Aí quando a gente foi buscar o carrinho, a gente dava assim uns 2, 3 passos. Aí o André, para, um pouquinho só, tá tendo contração. A gente voltou pra casa. E aí eu falei, vou pegar a bola do Pilates e vou fazer uns exercícios lá que a Paola ensinou pra ver se alivia, né? Vou ficar de 4 na bola e tal, que era o que a gente fazia na yoga, né? E aí eu falei, vou deitar um pouco, não tá legal.
Aí quando eu acordei já tava com as contrações, mas assim, e a gente ligou pra casa de parto. E aí falou, não, ela já deve estar em trabalho ativo, manda ela tomar uma ducha e vir pra cá. Quando eu cheguei lá, eu já tava com 10 de dilatação. E aí a gente foi pra banheira, aí eu me lembro do Samuel na hora que ele tava saindo mesmo, que tava parindo, né? E aí eu me lembrava muito do Epinô, da sensação do Epinô saindo, era a mesma sensação da cabecinha dele saindo. Aí saiu a cabeça do Samuel, logo saiu o corpo, empelicado dentro da bolsa, minha bolsa não estourou. Foi assim, muito emocionante, muito mesmo. E o parto dele me ajudou pro parto da Sofia. E no parto dela eu tava muito mais consciente, as dores que eu sentia, eu sabia do que era, então assim, doía, mas foi uma sensação diferente, assim, do parto do Samuca. É indescritível você estar na sua casa, estar ali no seu ambiente, você ter todo mundo perto. O Samuel tava dentro da banheira comigo, assim, quando ela tava nascendo. O melhor caminho é procurar empoderamento. O primeiro passo é se informar e o segundo se preparar. Se preparar é fundamental. Eu diria que o preparo faz você esquecer muito desses medos. Quando chegar o momento, você vai saber assim, não, eu consigo, tô pronta. Assim, pra mim, eu sinto que não foi uma preparação pro nascimento dos meus filhos, foi uma preparação pra vida toda.